Atendendo a pedidos, vou falar hoje sobre a Mounjaro. Não só a Mounjaro, como as outras canetazinhas emagrecedoras, tanto as que já existem como as que estão por vir. Então, primeira coisa que eu digo, as canetinhas emagrecedoras, como o povo chama, elas são realmente um grande avanço, elas ajudam realmente a perder peso. Essa comparação que eu vou fazer agora não é só questão de ver quem emagrece mais não, e aqui vai um spoiler, bariátrico emagrece mais. Mas isso, na verdade, essa avaliação tem a ver com benefício, risco, custo, saúde para o paciente. Então vamos lá. Primeiro round, quem perde mais peso? A tirzepatida, que é o Mounjaro, na sua dose máxima, que é 15 mg por semana, se ela for utilizada durante 2 anos, ela gera uma perda média, nos estudos científicos mostram, em torno de 15 a 20%. A bariátrica geralmente fica entre 30 e 35%, sendo sleeve ou bypass. Então, ponto para a bariátrica, 1-0. Segundo round, custo. Quem custa mais, uma cirurgia bariátrica ou o uso da tirzepatida? Bom, isso é relativo. O custo da tirzepatida, a gente tem que considerar que o tempo que ela leva para manter a perda de peso máximo, geralmente é em torno de 2 anos. Se você multiplicar em torno de R$ 1.600, que seria de 5 miligramas por mês, né? 12 meses, que seria o tratamento de 1 ano, então você já tem 12 vezes 1.600. E se você multiplicar esse valor por 2, você ainda tem o valor por 2 anos. Detalhe, se você depois de 2 anos parar, você vai voltar a engordar na maioria dos casos, porque às vezes o paciente volta a ter seus hábitos errados, porque tem outro problema que a obesidade é uma doença crônica, as pessoas muitas vezes não entendem isso. Já a bariátrica é como se fosse uma dose única. Ela pode ser cara no primeiro momento se você for fazer particular, mas inclusive se você for fazer por plano de saúde, você não gasta nada. Agora vamos falar do que os estudos científicos dizem. Os estudos científicos dizem que a Mounjaro, ela sendo utilizada mês a mês e o paciente pagando esse custo, comparado com o preço de uma cirurgia bariátrica, normalmente em torno de 2 anos a cirurgia bariátrica já está mais barata. Sendo que a pessoa paga a cirurgia bariátrica uma vez e a pessoa vai ter que continuar pagando esse custo da Mounjaro por mais tempo. Então, no round 2, mais um ponto para a cirurgia bariátrica. Próximo round, a invasividade. Bom, aí é claro, é um ponto para o Mounjaro, porque a cirurgia ela envolve uma anestesia, ela envolve pequenas incisões, ela envolve o risco cirúrgico de imediato. Então a injeção do Mounjaro, que são pequenas picadas, obviamente elas não têm um risco de imediato dessa forma. Então nesse caso, ponto para o Mounjaro. O uso contínuo ou dose única. Aqui, de novo, a cirurgia bariátrica ganha, porque a cirurgia bariátrica é como se fosse uma dose única. Você faz e, na maioria dos casos, você vai ter um resultado permanente para a vida inteira. Eu tenho pacientes que eu operei 28 anos atrás e que até hoje estão bem, estão magros, estão saudáveis. Então, é um resultado que foi feito uma vez e que você tem um resultado de longo prazo. Já a tirzepatida, o Mounjaro, a pessoa tem que utilizar de forma contínua. E mesmo que ela use 6 meses, 1 ano, 2 ou mais, tem o problema de que no dia que ela resolver parar, ela provavelmente vai engordar. Então, no quesito de uso contínuo, mais um ponto para a cirurgia bariátrica. Vamos para o próximo round. Quais são os benefícios que o paciente vai ter com o uso dessas medicações ou cirurgia? Tá, então vamos lá. Aqui novamente a bariátrica ganha. Bariátrica ela já é feita desde os anos 80. Já existe não um, nem dois, nem três. Existem inúmeros trabalhos científicos, inclusive de longo prazo, tipo com pacientes que estão acompanhados por mais do que 20 anos. Trabalhos que não é com 10, com 50 ou 100 pacientes, são trabalhos com mais de 10 mil pacientes. E esses trabalhos mostram e afirmam categoricamente, a evidência de nível A, que a cirurgia bariátrica ela faz com que o paciente, depois de operado, no longo prazo, ele tenha uma incidência de câncer menor, em torno de 64% a menos, tem uma menor mortalidade cardiovascular, em torno de 35% a menos. Esses pacientes vão ter muito menos diabetes, e esses pacientes, por exemplo, vão ter menos outras doenças, como apneia do sono, infertilidade, problemas renais, problemas de coluna. Então, nesse quesito, o benefício da cirurgia bariátrica já é muito bem comprovado. A tirzepatida, ainda estão sendo feitos estudos para avaliar esses benefícios.
e eles ainda não estão prontos, ainda não se sabe como é que seria o resultado de longo prazo. Então aqui, novamente, mais um ponto para a cirurgia bariátrica. Próximo round, o controle da diabetes. Bom, aqui não tem dúvida, a tirzepatida, o Mounjaro, ele é muito bom em controlar a glicemia dos pacientes. Ponto final, realmente ele é muito bom. Mas, novamente, a cirurgia bariátrica ganha. Isso por quê? Porque já se tem demonstrado que a proporção de pacientes que fazem bariátrica, que são diabéticos, eles têm uma proporção muito maior de ficar bem da diabetes. E quando eu digo ficar bem, não é que usava 60 unidades de insulina e que passou a usar 30, não. É que a maioria dos pacientes chegam a uma remissão completa, a ponto de tomava medicação e depois da cirurgia bariátrica não precisa mais tomar nenhuma medicação. Então a cirurgia bariátrica, ela gera numa quantidade de pacientes muito grande a remissão completa da diabetes, a ponto de muitas vezes nem precisar mais tomar nenhuma medicação. Novamente, ponto para a cirurgia bariátrica. Próximo round, reganho de peso. E aqui a gente vai falar de um ponto negativo da bariátrica. Bom, a proporção de pacientes que tomam tirzepatida, que suspendem e que voltam a engordar de novo depois, é quase 100%. Quase todos voltam a engordar. Já os pacientes que fazem cirurgia bariátrica depois voltam a engordar, pode acontecer, mas proporcionalmente é bem menor. Enquanto que um volta a engordar em torno de 80% a 90%, a cirurgia bariátrica, quem a faz, a chance de voltar a engordar depois é em torno de 15% a 25%. Então, ponto novamente para a bariátrica. O próximo round é sobre efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da tirzepatida são muito frequentes, náuseas, vômitos, e aí você pode até dizer, mas isso aí é uma coisa que você pode evitar se você começar com a dose pequena e aumentar devagar. Também esses efeitos também estão restritos mais aos primeiros dias, e isso é verdade. Mas o problema são os efeitos colaterais mais severos, como a tirzepatida, ela gera uma sarcopenia, o que é uma coisa muito séria. A tirzepatida pode causar gastroparesia, que é quando o estômago simplesmente ele perde o tônus de fazer as suas contrações para fazer a digestão. E isso é um efeito que aparentemente parece ser definitivo. E tem alguns efeitos raros, tudo bem, são raros, mas quando acontecem são muito graves. Por exemplo, a neurite óptica posterior, que é um problema oftalmológico, a pessoa simplesmente ela pode ficar cega em definitivo, ou seja, cego para a vida inteira. Já a cirurgia, claro, pode ter efeitos colaterais, o paciente pode ter deficiência de vitaminas, pode ter anemia, pode ter deficiência de cálcio, mas isso daí é mais fácil de prevenir, é só o paciente tomar a sua vitamina, ponto. Então aqui é subjetivo, mas eu ainda considero que novamente é ponto para a cirurgia, mais um round ganho. Mas, doutor Gustavo, então quer dizer que você acha que não tem lugar para uso das canetinhas emagrecedoras? Não, eu não disse isso. Eu quero apenas mostrar que a cirurgia bariátrica é superior, mas as canetas elas podem sim ser muito úteis. Por exemplo, quando os pacientes fazem a cirurgia bariátrica, se ele andou pisando na bola, andou comendo doces, andou exagerando com bebida alcoólica, e você precisa que esse paciente ele comece a perder peso de novo para ele voltar a botar seus hábitos no trilho para voltar a fazer tudo certinho de novo, muitas vezes a Mounjaro é um bom empurrão que o paciente precisa. Esse é um bom uso. Quer ver outro? O paciente vai operar e ele pesa, sei lá, 200 quilos. O risco cirúrgico é muito grande. Então a gente pode utilizar o Mounjaro antes da cirurgia para ele perder peso e aí sim a gente opera numa condição melhor, um risco cirúrgico menor. E ainda eu acho que a canetinha emagrecedora ela é muito boa para aquelas pessoas que têm uma obesidade, mas que elas não têm tanto excesso de peso. Então a pessoa com IMC 30, por exemplo, o IMC 28, que é sobrepeso, a caneta emagrecedora, nesse caso, ela é muito útil porque você pega um paciente que nem poderia operar e de repente você vai dar condições dela emagrecer e ela voltar a ter mais saúde. Então é isso. A cirurgia bariátrica ganha de lavada, mas o paciente que tem obesidade, que sofre com essa doença tão severa, ele tem que saber utilizar a arma certa. Muitas vezes a arma certa para si, a melhor delas, é a cirurgia. Muitas vezes pode ser realmente só a canetinha, mas se for usar um ou outro,
use da forma correta. Se for usar a canetinha, saiba corrigir os seus hábitos. Se for fazer a cirurgia bariátrica, saiba que depois de operado você também tem que ter alguns cuidados para evitar o reganho. E a melhor arma disso é utilizar alguma equipe cirúrgica, algum endocrinologista, psicólogo, uma equipe multidisciplinar que saiba te conduzir no caminho correto.